E hoje vamos começar mais um episódio do Café com Eva oficial. E hoje temos uma grande conexão, Belém-Fortaleza. Estou trazendo aqui uma grande amiga, uma grande mulher, doutora Amanda Souza. Seja muito bem-vinda ao nosso Café com Eva. Minha amiga, foi um prazer, viu? Que conexão maravilhosa. Jamais imaginei que a gente estaria aqui tomando esse café tão especial e para mim vai ser uma honra compartilhar um pouquinho da minha história de vida e a gente trocar um pouquinho de experiências aí, porque eu sei que você é uma mulher maravilhosa e tem feito muitos trabalhos bacanas aqui em Fortaleza. Eu e doutora Amanda nos conhecemos num evento jurídico da Nação Advocatícia, em que ela estava palestrando e eu também. E como você contou a sua história tão profunda, tão real, e que tudo que aconteceu na sua vida você ressignificou, queria falar aqui para os que estão assistindo e os que ainda vão assistir a questão da violência contra a mulher, a questão da violência vicária, que muita gente ainda não sabe o que é isso. E a própria Lei Maria da Penha vinculou a violência vicária dentro da lei que foi sancionada este ano de 2026. Como você detectou esse tipo de violência e como é que você superou tudo isso? Em 10 de julho de 2023, o meu ex-companheiro, com quem eu vivi por 20 anos, ele tira a vida dos nossos 2 filhos porque ele não admitia o fim do relacionamento. Então, eu perdi o Marcelo e a Letícia, o Marcelo de 12 anos e a Letícia de 9 anos, no dia 10 de julho de 2023. Foi, sem dúvidas, o dia mais difícil da minha vida. Eu jamais imaginei que eu viveria isso, jamais imaginei que o homem com quem eu vivi por 20 anos fosse capaz de cometer um ato de tamanha crueldade. E aprendi muito sobre violência com esse fato que aconteceu comigo. Foi muito importante hoje a gente ter uma alteração legislativa, né, que traz esse conceito de violência vicária, porque na minha época eu era estudante, né, eu sou do ramo jurídico, trabalhava na delegacia da mulher na época do fato, eu era titular da DEAN e ainda assim eu não conhecia violência vicária. Então, estar hoje na Lei Maria da Penha, o conceito de violência vicária, foi um ganho muito positivo para a sociedade. Agora a mulher vai começar a pensar na possibilidade daquele homem que está ali do lado fazer mal aos próprios filhos ou usar um ente querido com o único objetivo de trazer dor e sofrimento para ela, que é algo que muitas pessoas não conseguem imaginar na sua vida. E daqui eu já deixo um alerta muito importante para todo mundo que vai ver esse programa, que está nos assistindo. Comece a observar se esse homem, se o pai dos seus filhos, ele é um bom pai só enquanto vocês estão num bom relacionamento. Porque se o pai condiciona a relação dele de pai com o filho enquanto ele está bem com a mulher, esse homem nunca amou verdadeiramente seu filho. No momento que a mulher ela tá tendo um brilho, incomoda os homens de querer, né? Como você passou no concurso para delegada, você mudou de estado, trouxe toda a família, né, de Minas Gerais para Belém, você era titular da delegacia lá da mulher, né, da defesa da mulher. E assim o homem ele não aceita que a mulher ela tenha essa sua ascensão. E muitas vezes a mulher ela não sabe, quando ela está numa espiral de violência, que ela está ali num contexto, ela não sabe pensar assim, poxa, eu estou sofrendo um tipo de violência psicológica. Porque essa é a mais perigosa, essa vai matando lentamente com toda a autoestima da mulher para que ela possa ser uma boa profissional, uma boa mãe. E aqui eu vejo que você ressignificou, você escreveu um livro e você hoje tem um projeto, Almari, que eu lhe acompanho, acho que vai fazer 1 ano, né, que a gente se conhece mais ou menos. Me fala um pouco dessa sua ressignificação através do seu livro e também através do seu projeto, doutora Amanda. Claro. Primeiro eu sempre digo que no dia 10 de julho eu tive que fazer uma escolha. Ou eu me sucumbia diante daquela tragédia, e aí eu daria a vitória para ele, porque no dia ele me escreveu uma mensagem: seu futuro será de tristeza e solidão. E eu não poderia permitir que ele me vencesse. E eu não poderia permitir que a dor, a tragédia fosse maior
do que todo o amor que eu vivi dentro da minha família, porque por 20 anos, por mais extraordinário que pareça, eu vivi me sentindo uma mulher mais amada do mundo. Eu achei que eu tinha a família mais perfeita do planeta, porque eu via ali uma relação muito estável, muito saudável. Só que era um olhar de uma menina inocente, de 20 anos, que se relaciona com um homem de 19 anos mais velho. Eu nunca vi violência física na minha família. Mas o quão importante é a gente se atentar para a violência psicológica, porque eu fui controlada por 20 anos, mas eu via todo o controle que ele tinha sobre mim como cuidado, não como controle. O Marcelo e a Letícia nunca viveram violência física, mas bastou um ato de violência física para hoje eles não estarem mais comigo. Então, não menosprezem a violência física, porque a violência psicológica, porque muitas vezes a violência física ela será o último ato. E o último ato que a gente não vai ter como remediar, não vai ter como evitar, não vai ter como controlar. O feminicídio nunca começa pelo feminicídio. Ele começou com um grito, com um empurrão, com humilhação. E à medida que a gente vai permitindo que as coisas vão acontecendo, essa violência ela vai se intensificando cada vez mais. Então, em 10 de julho de 2023, eu escolhi ficar de pé. E naquele momento, Eva, eu nem imaginei que eu estaria ali de pé sendo amparada por Deus. Eu tive uma desconexão com Deus. Eu fui da igreja evangélica na minha adolescência, muito ativa na igreja, ia para monte, era líder de grupo de jovem, adorava fazer retiro. Só que a minha mãe me afastou de Deus, porque ela era muito, muito fanática e ela acabou me afastando de Deus. Só que ali, tanto que quando aconteceu esse fato, eu não precisei culpar a Deus, porque eu estava totalmente desconectada dele. Então, Mas, uma coisa eu lhe digo, Amanda, Deus é tudo que nós precisamos. Eu também fui vítima de um relacionamento abusivo, tóxico, e a gente não brinca de casar. Eu casei uma vez para que eu pudesse viver minha vida inteira. Mas Deus não quer esse sofrimento para a gente. Hoje, nós temos 43% das mulheres evangélicas dentro da igreja que sofrem caladas, que não querem se expor, não tem uma rede de apoio. E olha só, você é uma mulher tão instruída da área do direito, pós-graduada em direito penal, assim como eu, mas a gente tem que descobrir quais são as características, os desvios da mentalidade que chega a um homem a conduzir tudo isso. A característica dele, de tudo que você falou, desse termo de controle e posse, é um narcisista. Quem é a sua identidade hoje? Quem é a Amanda? Me diga aí. Pois é, nesse dia, mesmo desconectada de Deus, eu percebi que ele nunca tinha me desamparado. E foi ele quem conseguiu me manter ali de pé para que eu entendesse o meu propósito e a minha missão. Então hoje realmente, naquele dia eu decidi ficar de pé, eu escolhi transformar dor em luta, e hoje eu vivo o propósito para conseguir transformar a vida das pessoas com o meu testemunho. E é um testemunho de ressignificação, porque eu tive que dar um novo sentido para tudo aquilo que me aconteceu. Mas o mais importante disso foi eu nunca ter perdido a minha identidade. Eu escrevi no meu livro, né? Ame hoje, perdoe agora e abrace nesse instante. O perdão, ele é libertador. Eu consegui liberar esse perdão muito rápido, graças a Deus. Então a gente sai desse processo de ruminação da dor ali, de ficar tentando entender por que aquilo aconteceu, e não tem como entender algo que é injustificável, não tem como a gente entrar dentro da cabeça de uma pessoa que comete uma loucura dessa. Então liberar o perdão para mim foi muito libertador, porque eu consegui viver o meu luto de uma forma mais leve. Eu sempre digo que a mãe, no meu caso, eu não tenho fase de luto para mim. Eu acho que o meu luto hoje é o mesmo do dia em que eu respirar pela última vez. Porque a dor que fica, o vazio que fica, ninguém preenche. É a saudade do abraçar, do sentir, do pegar, do ouvir a voz. E isso não tem mais e não vai ter.
Então, esse vazio que fica, dói. Mas saber que eu tenho condições hoje de, com o meu testemunho, transformar a vida de outras pessoas, traz um sentido para mim. E aí eu junto esse sentido com a minha identidade e vivo hoje para isso. Eu vivo a gente não entender que a nossa missão aqui é mudar a vida do outro, a gente vai passar por muita dor e por muita adversidade. E foi exatamente por isso que eu escrevi o livro Mente Forte e Resiliente, onde eu compartilho um pouco da minha história, compartilho todas as ferramentas que eu uso para me manter de pé no meu dia a dia, a importância do autocuidado, a importância do autoconhecimento, a importância da fé, a importância de você não perder a sua identidade. Mas, sem sombra de dúvidas, também a frase que ele usou para me destruir, que meu futuro seria de tristeza e solidão, essa frase eu uso como um combustível até hoje para caminhar em sentido contrário a tudo que ele me desejou. E hoje eu sou muito grata a Deus, sempre fui grata a Ele por Ele ter me permitido viver a maternidade em toda a sua plenitude. Nunca deleguei a maternidade para ninguém, vivi intensamente a maternidade, permiti que os meninos vivessem também intensamente a infância deles. Então fomos muito felizes por 12 anos, eu só tenho a agradecer a Deus por Ele ter me dado a honra e o prazer de ser mãe do Marcelo e da Letícia. E hoje a gente tem essa coragem monstruosa, que as pessoas, poxa, ela passou por tudo isso e hoje a gente está aqui, porque a gente vai fazer diferença na vida de muitas mulheres, né? Deus vai usar você como um instrumento vivo da sua história, que eu sei que você escreveu um livro belíssimo, você não trouxe esse livro hoje não, né? Mas olha só, assim como eu também escrevi um livro da minha autobiografia, né? Quando a dor vira um propósito, né? E nunca é tarde para a gente recomeçar. Minha mensagem para você é: viva intensamente cada instante que Deus te permitir. Ame hoje, perdoe agora e abrace nesse instante. Nós não somos donos do amanhã e amanhã pode ser tarde demais. Então viva e ame o máximo que você conseguir agora. E seja grata a Deus por tudo que Ele faz na sua vida, porque tudo tem um motivo para a gente amadurecer, para a gente evoluir e para que a gente use a dor para nos moldar e nos tornarmos seres cada vez melhores. Prazer imenso estar com você aqui, não só no Café com Eva, mas lhe recepcionar em Fortaleza. Quando quiseres vir, estaremos aqui juntas novamente. Obrigada, amiga, foi um prazer, viu?